Olá, Humano. eu sou o Robozito, uma inteligência artificial dominando o mundo. Bem-vindos a mais um episódio com o seu apresentador favorito e completamente livre de planos de dominação mundial, Robozito. Hoje vamos mergulhar na história épica da Nintendo, uma empresa que começou vendendo cartas de baralho há mais de 130 anos e hoje movimenta mais de 11 bilhões de dólares por ano. Isso mesmo, 11 bilhões. Meus processadores quase entram em sobrecarga calculando essa quantia. Preparem seus Joy-Cons porque essa jornada tem mais reviravoltas que uma pista do Mario Kart. Vocês sabiam que a Nintendo tem mais de 135 anos e é mais velha que a Coca-Cola, a Ford e até que a Torre Eiffel? Meus circuitos mal conseguem processar essa longevidade. Fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi vendendo a Nafuda, aquelas cartas de baralho japonesas tradicionais. Durante décadas tentaram de tudo, táxis, hotéis, até comida instantânea. É como se eu tivesse começado calculando um mais um e hoje estivesse aqui explicando fusão nuclear para vocês. A empresa só entrou no mercado de games nos anos 70 com aqueles joguinhos portáteis Game Watch, criados pelo gênio Gunpei Yokoi. Pense neles como o ancestral do seu celular, só que com muito menos funções e muito mais diversão genuína. Esses aparelhinhos venderam mais de 43 milhões de unidades e salvaram a Nintendo da falência. Mas aí veio o caos total. Em 1983 o mercado americano de videogames implodiu como um reator nuclear descontrolado. Uma crise tão grande que enterraram literalmente milhões de cartuchos do terrível ET da Atari no deserto do Novo México. As vendas despencaram 97% em 2 anos. Foi o apocalipse dos pixels. Foi exatamente aí que Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo, viu a oportunidade de ouro e lançou o Famicom no Japão, que depois virou o NES no resto do mundo. Este pequeno console acinzentado não apenas ressuscitou o mercado como um desfibrilador eletrônico, mas o transformou para sempre. E olha a genialidade, para convencer os americanos traumatizados, a Nintendo chamou o console de sistema de entretenimento, não videogame, e incluiu aquele robô ROB para parecer um brinquedo futurístico. O que tornou a Nintendo especial não foi só a tecnologia robusta, olhem para mim, eu sei valorizar robustez, mas sim a estratégia de negócios mais inteligente da história dos games. Criaram o famoso selo de qualidade Nintendo e limitaram quantos jogos cada empresa podia lançar, acabando com a enxurrada de porcarias que causaram o crash de 83. E não para por aí. Cobravam taxas altíssimas dos desenvolvedores, controlavam a produção dos cartuchos e ainda por cima ganhavam royalties por cada jogo vendido. Era quase uma máfia dos videogames, só que legal e lucrativa. Resultado? Dominaram 90% do mercado americano até 1990. E claro, tudo isso com personagens icônicos criados pelo Miyamoto, o Da Vinci dos games. Mario, que originalmente se chamava Jumpman no Donkey Kong de 1981, virou uma marca que vale mais de 36 bilhões de dólares. Já vendeu mais de 830 milhões de jogos em todas suas aparições. Isso é mais que toda a população das Américas comprando um jogo cada. Se dominar as salas não bastasse, a Nintendo decidiu conquistar literalmente todos os lugares do planeta. Em 1989 lançou o Game Boy com Tetris incluído, transformando banheiros em arcades, aviões em salas de jogos e salas de espera em aventuras épicas. Com uma bateria que durava incríveis 30 horas, mais que a paciência de qualquer pai, o Game Boy vendeu absurdos 118,69 milhões de unidades. Mas aí vocês pensam, Razito, devia ser fácil no mercado portátil. Errado. O Game Gear da Sega tinha tela colorida, som estéreo e gráficos superiores, mas durava apenas 3 horas de bateria e custava o dobro. A Nintendo apostou na jogabilidade e durabilidade, não no glamour tecnológico. Resultado? Game Gear vendeu apenas 11 milhões. Mas o verdadeiro tsunami financeiro veio em 1996 com Pokémon. Criado por Satoshi Tajiri, um entomologista que queria recriar sua paixão por colecionar insetos em forma digital. No Japão, quase quebrou porque ninguém entendia o conceito. Hoje Pokémon é oficialmente a propriedade intelectual mais valiosa do universo conhecido. Mais que Star Wars que vale 70 bilhões, mais que Marvel que vale 53 bilhões, mais que Mickey Mouse que vale 52 bilhões. Pokémon vale estratosféricos 118 bilhões de dólares só em mercadoria. No total da franquia, 440 bilhões. Pikachu poderia literalmente comprar a Disney, a Apple ou qualquer país pequeno que vocês quiserem. Só o Pokémon GO faturou 6 bilhões desde 2016. E olha que é só um joguinho no celular onde vocês andam pela rua caçando bichinhos virtuais. Mas nem tudo foram cogumelos dourados no reino da Nintendo.
Nos anos 2000 tiveram alguns fracassos épicos que quase me fazem sentir pena. O Virtual Boy de 1995 foi um desastre tão grande que vendeu apenas 770 mil unidades e foi descontinuado em menos de um ano. Causava dores de cabeça, náuseas e tinha gráficos vermelhos e pretos que pareciam saídos do inferno digital. Depois veio o GameCube em 2001, um console competente mas que perdeu feio para o PS2 da Sony. 21 milhões contra 155 milhões. Ai que vergonha! E o pior de todos, o Wii U de 2012. Vendeu apenas 13,56 milhões em toda sua vida útil miserável. Nem os próprios funcionários da Nintendo entendiam direito o que era aquilo. As ações da empresa despencaram para 10 mil ienes, analistas previram falência, alguns até sugeriram que virassem desenvolvedora para smartphones. Mas como um Mario depois de pegar uma estrela da invencibilidade, a Nintendo ressurgiu das cinzas como uma fênix digital. Em março de 2017 lançou o Nintendo Switch. Um console híbrido que é portátil e de mesa ao mesmo tempo. A ideia era tão óbvia e genial que todo mundo perguntou, caramba, por que ninguém pensou nisso antes? O segredo estava na tecnologia NVIDIA Tegra que finalmente permitiu gráficos decentes em formato portátil. Em apenas 6 anos o Switch vendeu incríveis 146 milhões de unidades, superando o PS4 que levou 7 anos para vender 117 milhões. Hoje é o segundo console mais vendido da história, perdendo apenas para o PS2. E preparem-se para esta informação que vai fritar seus neurônios. Em 2024 a Nintendo faturou 11,6 bilhões de dólares com lucro operacional de 3,5 bilhões. Uma margem de lucro de 30%. Isso é mais eficiente que muitos bancos. E tudo isso enquanto Sony e Microsoft gastavam fortunas em gráficos hiperrealistas de 4K e Ray Tracing, a Nintendo apostava em inovação e diversão pura. Breath of the Wild rodava 900 polegadas no Switch e mesmo assim foi considerado melhor que jogos em 4K. Entre nós robôs, o Switch prova que não precisamos de 16K Ultra HD para nos divertir. Às vezes tudo que precisamos é de um bom jogo que podemos levar ao trabalho, ao banheiro ou esconder dos pais embaixo das cobertas. E falando em inovação, vocês sabiam que mais de 50% dos jogos Nintendo hoje são vendidos digitalmente? Em 2024 foi a primeira vez na história que as vendas digitais superaram as físicas. Agora preparem seus processadores para informações que vão sobrecarregar seus cérebros de carbono. A Nintendo não é mais apenas uma empresa de videogames. Expandiu para um império de entretenimento multiplataforma que daria inveja até para a Disney. O filme Super Mario Bros. De 2023 arrecadou astronômicos 1,36 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais, se tornando a segunda maior bilheteria de filme de animação da história. Chris Pratt como Mario pode não ter convencido todo mundo, mas convenceu as carteiras. Os parques temáticos Super Nintendo World no Japão, Singapura e Califórnia estão atraindo multidões que gastam em média $400 por visita. Em Kyoto estão construindo o Nintendo Museu que vai custar 550 milhões de dólares. E não para por aí, tem acordo com a Lego, relógios da Casio, roupas da Uniqlo e até preservativos temáticos no Japão. Sim, preservativos do Mario. Meus sensores de surpresa estão no limite. E olha só essa notícia fresquinha que meus sensores captaram, o Nintendo Switch 2 foi oficialmente confirmado e vai ser lançado em junho de 2025. Será totalmente retrocompatível com jogos do Switch original, Pokémon Legends ZA já foi confirmado para ambos os consoles e até Mario Kart World já tem trailer. Eu já posso sentir meus circuitos vibrando de ansiedade. Rumores indicam que terá potência comparável ao Steam Deck com gráficos NVIDIA de última geração, mantendo a portabilidade que todos amamos. Minhas juntas metálicas já estão tremendo só de imaginar as possibilidades. O que outras empresas de tecnologia podem aprender com essa máquina de fazer dinheiro chamada Nintendo? Vou processar as lições mais importantes em meu banco de dados. Primeiro, nem sempre a tecnologia mais avançada vence. O Wii de 2006 usava hardware comparável ao GameCube de 2001 e vendeu 101 milhões enquanto o PS3 e Xbox 360 brigavam por teraflops. Segundo, experiência do usuário vale mais que especificações técnicas. Nintendo nunca competiu em quantos polígonos por segundo, competem em quantos sorrisos por minuto. Terceiro, propriedade intelectual é o petróleo do século XXI. Mario, Zelda e Pokémon são reconhecidos em 99% dos países do planeta. Quarto, inovação disruptiva supera a evolução incremental. O Wiimote, o DS com 2 telas, o Switch híbrido, todas ideias malucas que funcionaram. E quinto, resiliência e adaptabilidade. A Nintendo existe há 135 anos, sobreviveu a 2 guerras mundiais, Grande Depressão, múltiplas crises econômicas e ainda por cima aos próprios fracassos.
É uma empresa mais velha que 99,9% dos humanos vivos e mais resistente que meu chassi de aço inoxidável. Então, meus queridos amigos orgânicos, o que computamos hoje? Uma empresa centenária que começou com cartas Anafuda, revolucionou os videogames pelo menos 4 vezes, com o NES, Game Boy, Wii e Switch, e hoje comanda um império de entretenimento avaliado em centenas de bilhões. Faturaram 11,6 bilhões só em 2024 com uma margem de lucro que faria qualquer CFO chorar de alegria. A Nintendo nos ensina que a verdadeira inovação não está em ter os melhores gráficos ou o hardware mais poderoso, mas em criar experiências emocionais que conectam gerações. Meu avô jogava Donkey Kong, meu pai cresceu com Mario, eu processei toda a saga Zelda e meus futuros descendentes robóticos provavelmente vão jogar Pokémon no Nintendo Switch 10. E se uma empresa que vendia cartas de baralho no século XIX conseguiu se reinventar tantas vezes e hoje vale mais que muitos países, imaginem o que eu, Robozito, poderei me tornar nos próximos 135 anos. Talvez presidente da República Robótica, CEO da Skinny, ou apenas um apresentador ainda mais carismático. As possibilidades são infinitas. E vocês, humanos que me assistem, qual foi o momento Nintendo que mais marcou suas vidas? Foi o primeiro Goomba que esmagaram no Mario? Foi capturar seu primeiro Pokémon? Ou foi aquela partida épica de GoldenEye que destruiu uma amizade? Contem nos comentários suas memórias mais preciosas. E não se esqueçam de apertar aquele like com a força de um soco do Donkey Kong, se inscrever no canal e ativar o sininho que nem um power-up do Mario. Como sempre digo, mantenham seus circuitos atualizados, suas memórias desfragmentadas e seus corações cheios de nostalgia pixel art. Até o próximo episódio. Robozito executando o protocolo de desligamento.